Bom dia, galera do Sartre, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Franklin Cunha, professor de Física, e hoje teremos a nossa primeira videoaula de Física do primeiro ano. Na aula de hoje, eu escolhi um assunto muito importante, as leis de Newton, peça fundamental no estudo da dinâmica. Com essas leis, nós conseguiremos entender melhor todas as causas e consequências do movimento. Mas antes de entrarmos propriamente dita nas leis, que tal a gente dar uma olhadinha nessa peça publicitária e logo depois eu te explico qual vai ser o objetivo da nossa aula. Então, galera, espero que tenha ficado a reflexão depois de assistir esse comercial. Eu quero que vocês, não só esse comercial, mas como nossas situações cotidianas, que a gente aprenda a linkar todas elas com as leis de Newton. E eu tenho uma tarefa para vocês que é a seguinte. Vamos fazer uma lista de todos os aparatos de segurança que eu tenho em um automóvel e eu quero que vocês me digam qual é a lei que está relacionada a cada um desses aparatos. Mas já que a gente vai falar tanto de Newton, eu separei para vocês um vídeo que mostra um pouquinho da vida dessa peça fundamental da física, o Sir Isaac Newton. Vamos ver esse vídeo e aí sim entraremos na primeira lei de Newton. Ilustrando História. Existem coisas que sabemos sobre o nosso mundo que nos parecem evidentes e até óbvias, como a força da gravidade, por exemplo. Mas nem sempre foi tão óbvio assim. A gravidade só foi explicada no final do século XVII pelo cientista inglês Isaac Newton. Newton era um cara fechado, solitário, tinha poucos amigos, mas isso não o impediu de revelar ao mundo descobertas incríveis. Por volta de 1665, a peste se alastrava pela Europa e a Universidade de Cambridge, onde Newton estudava, ficou fechada, obrigando assim que ele estudasse sozinho em sua casa na fazenda da família. Parece que esse retiro forçado trouxe bons frutos. A lenda diz que certo dia uma maçã caiu na cabeça dele, fazendo com que finalmente ele entendesse tudo. Bem, provavelmente essa história nunca aconteceu, mas o importante foi o que ele concluiu após muito estudo. Os corpos se atraem pelo simples fato de terem massa, ou seja, nós somos atraídos pela Terra e também atraímos a Terra, por isso estamos presos a ela. E mais, isso vale para qualquer massa conhecida. Quando lemos um livro, por exemplo, ainda que seja uma atração muito pequena, atraímos o livro, a poltrona onde estamos sentados, as paredes à nossa volta, e esses objetos também nos atraem. Mas e a Lua? Ela gira em torno da Terra, mas por que ela não cai na Terra? Bem, de fato a Lua está sim caindo, mas a diferença é que neste caso, além da força da gravidade, existe também a velocidade que a Lua viaja pelo espaço. Como essa velocidade é muito grande, a gravidade e a velocidade ficam de certa forma brigando. A velocidade leva a Lua para frente e a gravidade atrai a Lua em direção ao centro da Terra, criando assim a órbita da Lua ao redor do planeta. Newton fez também uma grande descoberta sobre a composição da luz. Ele fez um raio de sol passar por um prisma.
e observou que a luz, ao penetrar o vidro, é branca, mas quando sai do outro lado, divide-se em diferentes raios nas cores de um arco-íris, concluindo assim que a luz é na verdade composta pela mistura dos raios de todas essas cores juntas. Durante sua vida, Newton fez ainda muitas outras descobertas. Construiu o primeiro telescópio refletor, utilizando espelhos, obtendo assim uma imagem muito mais nítida do que os modelos da época. Descobriu que a Terra não é totalmente redonda e sim achatada nos polos, o que causou muita polêmica. Estabeleceu as leis do movimento, conhecidas como as 3 leis de Newton. Foi um grande matemático e muitas outras coisas. Ainda que uma maçã tenha contribuído, foram os livros que orbitaram na vida dele. Newton mudou a maneira como entendemos o mundo. E você, também quer fazer grandes descobertas? Então, galera, estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu separei para a gente ter aprendido um pouquinho mais da vida de Newton, essa peça fundamental da física. E agora sim entraremos na primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia. Vamos ao enunciado dessa lei. O que diz essa lei? Todo corpo continua no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Vamos entender isso melhor. O que está escrito aí é que, se um corpo encontra-se em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. E o corpo que se encontra em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Verifique o GIF abaixo. No GIF a gente tem um motociclista que vem se deslocando, mas que o movimento da moto dele é interrompido por uma parede. Ele, em movimento, tende a continuar em movimento pelo princípio da inércia e logo é projetado para frente. Veja que essa primeira lei de Newton é uma das leis mais presentes na nossa vida, pois quando sempre interrompemos o movimento, tendemos a ser projetados para frente. Bom, eu separei mais 2 vídeos para a gente entender melhor essa lei na nossa vida. Daqui a pouquinho eu volto para continuarmos. Mês inteiro dedicado à conscientização dos motoristas. O Maio Amarelo é um movimento internacional que visa reduzir o número de acidentes no trânsito. Para chamar a atenção da população, dos motoristas principalmente, da importância de prestar mais atenção no trânsito, né? Então, porque qualquer um está sujeito a sofrer um acidente. Dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, mostram que muita gente ainda não usa o cinto de segurança no banco traseiro. Entre o ano de 2012 e outubro de 2014, 69,4% desses passageiros que morreram em acidentes não estavam usando o cinto. Na região de Campinas, de dezembro do ano passado a fevereiro desse ano, o número aumentou. De 52% foi para 53%. Na rodovia, nós fornecemos panfletos nas cabines das praças de pedágio com orientação sobre a importância do uso de cinto de segurança e também estamos veiculando mensagens dessa campanha educativa nos painéis eletrônicos das rodovias. Em Limeira, uma das ações para conscientizar motoristas e passageiros durante o Maio Amarelo é esse simulador de impacto, que mostra na prática qual seria a sensação em uma batida de carro. Bom, eu também resolvi sentir o impacto desse simulador. Vamos ver então qual que é a sensação de uma batida. Vamos lá. Olha, a sensação realmente não é nada interessante, gente. Lembrando que é a 5 km por hora. Imagina se fosse a 80 km por hora, como a gente costuma andar pelas rodovias. Antônio Marco também participou da ação e se surpreendeu com o resultado. Eu imagino a 100 km por hora que deve ser realmente esse impacto. Porque a 50 já deu para sentir bastante, que é bem forte. A 5, na verdade, né? 5. A 5? Pelo amor de Deus. Que sirva de exemplo aí para as pessoas tomarem realmente cuidado aí na direção, né? Então, galera, vocês viram como é importante o uso do cinto de segurança nesses 2 vídeos que acabamos de assistir.
Chegamos então à segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Essa lei, ela diz que a resultante das forças que agem num corpo é diretamente proporcional à aceleração por ele adquirida. Isso quer dizer que, onde eu tenho força, que é uma causa, eu vou ter um efeito chamado aceleração. Lembrando que aceleração é variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Mas nós temos o quê? Nós temos a massa que interfere nessa relação. Note no nosso GIF logo abaixo que eu tenho duas bolinhas de massas diferentes, com a mesma força atuando sobre elas, e a aceleração é maior na bolinha de massa menor. Na bolinha menor, você vê que ela adquire uma velocidade muito maior. A bolinha mais massiva, com a mesma ação da força, ela não consegue acelerar tanto. E agora eu deixo vocês com mais um vídeo sobre a segunda lei de Newton. E aí, galera, vocês viram como é importante uma força extra para tirar o corpo do repouso? Eis que chegamos à terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Esse princípio diz que, para cada ação, existe uma reação, de mesmo módulo, mesma direção, porém de sentido oposto. Essas são as características da reação. Não esqueça também que a ação e reação atuam sempre em corpos distintos. Nosso GIF mostra aí recuo de arma. O nosso canhão, ele tem uma bala, a dinamite explode, aplica uma força sobre a bala, que é projetada para frente, e o canhão toma uma força oposta de mesmo módulo, que faz com que ele recue. Então, vocês vão ver mais dois vídeos que mostram esse recuo de arma como sendo uma aplicação cotidiana da terceira lei de Newton na nossa vida. Esse cara tem uma paixão muito grande pelo gato dele. Gato! Sebastião! É ele! É o inseto! É o cara que vestiu o Edgar! Então, galera, agora eu separei para vocês um joguinho para a gente aprender um pouco mais de forma divertida sobre as leis de Newton. Olha só o que a gente vai fazer aqui. É uma guerra de carrinho de rolimã. Note, eu tenho de um lado o desafiante, eu sou o desafiante. Do outro lado eu tenho o computador. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher valores para o carrinho de rolimã do computador e aí eu vou escolher os meus parâmetros aqui, ó. Por exemplo, eu vou querer uma força de empurrão de 1000 newtons. O computador escolheu 586 newtons. O motorista dele tem 55 quilogramas. Eu vou pegar uma criança bem levinha, uma criança de massa, sei lá, 30 quilogramas. Pista, porque o asfalto
e a terra de chão batido vai dar coeficiente de atrito diferente. Eu vou escolher aqui asfalto. O tipo de roda do nosso carrinho. Eu vou escolher uma roda de metal, porque eu quero menos atrito. E o chassi? O chassi, eu vou pegar um chassi bem levinho. Eu só espero que ele não quebre. Aqui. Pronto. Feitos os parâmetros, vamos botar o joguinho para rodar. Olha só. E eu deixei o computador muito para trás. Eu vou deixar o link desse joguinho para vocês tentarem brincar um pouquinho e descontrair. E eu volto já já com mais alguns exemplos sobre as leis de Newton. Então, galera, chegou a hora de fazermos alguns exemplos para fixar melhor esse conteúdo, tá? Já trago aqui para vocês a nossa primeira questão e ela começa assim. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Vamos relembrar que velocímetro é um aparato que mede a velocidade. E ali está bem claro que esse velocímetro está registrando um valor constante para o quê? Um valor constante para a velocidade. Então, vamos nessa. Alternativa 1. Ele afirma: a aceleração do veículo é nula. E aí, o que é que vocês acham? Bom, isso é verdadeiro. Por quê? Se o velocímetro está registrando um valor constante para a velocidade, se a velocidade não varia, nós não temos aceleração. Lembrando, não tem variação de velocidade, não temos aceleração. Então, isso é verdade. A afirmação 2 diz assim: a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Bom, acabamos de concluir que não há aceleração. Vamos relembrar a segunda lei de Newton, que é que ela diz? Que força resultante é diretamente proporcional à aceleração. Então, uma vez que não há aceleração, nós não temos força resultante. Então, essa afirmativa ela também é verdadeira. E a terceira afirmação que ele faz é a seguinte: a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Lembrando que se não temos força resultante, não tem como este ter o mesmo sentido do vetor velocidade. Então, isso é falso. E a sequência correta encontrada, qual foi? A sequência é V, V, F. Vamos para a próxima questão? Então, galera, chegamos à nossa questão 2. Vou ler o enunciado para vocês. Após a cobrança de uma falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra um instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. Afirmação 1. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, sentidos opostos e intensidades iguais, porém não se anulam. Isso é verdadeiro. Veja que isso é o próprio enunciado da terceira lei de Newton, né? Módulos iguais, ele diz aqui intensidades iguais, que seria a mesma coisa, direções iguais e sentidos opostos. E sim, a ação não anula a reação, pois estão atuando em corpos diferentes. Afirmação 2. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto, uma vez que a bola está mais deformada do que o rosto. Isso é falso. Acabamos de ver que ação e reação têm mesmo módulo, então uma força não é mais intensa que a outra. E a afirmação 3 diz o seguinte: a força aplicada pelo rosto na bola
atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto, o que explica a inversão do sentido do movimento da bola. Isso é falso. Se é uma interação, o tempo de contato é o mesmo para os dois corpos. O que vai explicar a inversão no sentido do movimento da bola é o fato da reação que ela recebe do rosto ter sentido oposto ao da ação que ela aplica sobre o rosto do jogador. Então, tivemos que a 1 foi verdadeira, a 2 e a 3 foram falsas. Vamos para a questão 3. E chegamos ao nosso terceiro exemplo. Vou ler o enunciado para vocês. Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água, F1, trazendo-a na direção de seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador, F2, para que ele se mova para frente durante o nado. Assinale a resposta correta. Vamos entender essa situação do nado. Você empurra a água para trás, ação. A água exerce sobre você uma reação. Ali na figura seria o F2. Essa reação te joga para frente. Então, temos aí claro que ação, reação. Vamos às alternativas. Letra A. Esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. Não, acabamos de ver que isso é ação e reação. Isso não tem a ver com a lei da inércia. B. Obedecendo à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra-o para frente. Isso é verdade, é o que acabamos de dizer, né? Ação, nadador imprime uma força na água para trás, reação, a água empurra o nadador para frente. Então, essa é a verdadeira. Vamos tentar encontrar o erro nas outras alternativas. C. O nadador puxa a água e a água empurra o nadador, obedecendo à lei das forças, segundo a lei de Newton. Não, nada a ver com a segunda lei de Newton. D. Nesse caso, é o nadador que puxa seu corpo, aplicando uma força nele próprio para se movimentar sobre a água. Não teria como, já que essas duas forças estão no mesmo corpo, sendo iguais, de produzir um movimento. E também sabemos que ação e reação não estão atuando no mesmo corpo. Então, essa D também é falsa. E a E? O nadador poderá mover-se, pois a força que ele aplica na água é maior do que a resultante das forças que a água aplica sobre ele. Falso. De novo, ele te levando a você dizer que ação e reação têm módulos diferentes. Sabemos que não, ação e reação têm o mesmo módulo. Então, essa questão é a letra B. Acabamos agora, então, a nossa parte de exercício. Vamos a mais uma parte da nossa aula. Chegamos à parte prática da nossa aula. A prática ela é muito importante. Ela amplia a nossa visão sobre a teoria. Para essa parte prática, eu separei 2 vídeos gravados no Instituto de Física da USP. Esses vídeos são muito interessantes. O primeiro vídeo mostra a inércia na queda de um ovo. E o segundo vídeo traz para a gente um conceito novo, o conceito de equilíbrio estável. Logo depois dos vídeos, eu volto para falar sobre tarefa. A tarefa é muito importante. Então, fica com o vídeo e eu volto logo em seguida para a gente falar um pouquinho sobre tarefas. Neste experimento, usaremos um ovo, um tubo, uma bacia e um jarro com água. O objetivo é derrubar o ovo dentro do jarro com água, sem tocar nele. A inércia é a propriedade dos corpos de resistirem a uma mudança no estado de movimento. A tendência do ovo apoiado sobre o tubo é permanecer no seu estado de repouso devido à inércia. Quando puxamos a bacia de forma rápida, o tubo também é deslocado para o lado e o ovo fica repentinamente sem apoio.
Devido à inércia do ovo, ele não se desloca para o lado e cai diretamente no jarro com água, que amortece a queda. Neste experimento, usaremos uma folha de papel sulfite, uma garrafa PET cheia de água e um tubo plástico com base inclinada. Este tubo tem a base inclinada e, portanto, não para em pé, pois o seu centro de gravidade passa fora do seu ponto de apoio. Ao prendermos a garrafa cheia no tubo, a linha imaginária do centro de gravidade do conjunto passará a estar em cima do ponto de apoio do tubo e obteremos um equilíbrio estável. Quando colocamos esse conjunto todo apoiado sobre uma folha de papel sulfite e puxamos a folha de forma rápida, o conjunto se mantém de pé, praticamente de forma inalterada. A inércia do conjunto permite este efeito, ou seja, a inércia é a propriedade da matéria de resistir à mudança de seu estado de movimento. Além disso, o fato do papel ser puxado rapidamente, com grande aceleração, provoca uma força muito grande na superfície de contato entre o papel e o tubo, capaz de vencer as forças de atrito. E voltamos. E antes de finalizar a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre tarefas. Vou deixar aqui para vocês duas tarefas, tá? A primeira eu já tinha sugerido lá no início do vídeo. Eu quero que vocês façam uma relação dos aparatos de segurança de um automóvel. E eu quero que você linke cada um desses aparatos a uma das leis de Newton, tá? Essa é a nossa tarefa 1. Na nossa tarefa 2, eu quero que vocês peguem o livro 1, vão no módulo de exercício 5 de Física 1 e façam as questões de 1 a 13. Lembrando que eu estou disponível para as dúvidas, é só você passar um e-mail para mim, o fkn.cunha@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado da aula e eu deixo agora vocês com uma mensagenzinha final. E até a próxima aula.